Obrigado, obrigado, músicos. Eu sempre falo que a unção que vocês atraem é difícil o pregador começar o culto. Aleluia. Olha o seu tablet aqui. Oh, aleluia. Que unção, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, grupo de música, ficar pronto. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós estamos no ano da grande pesca e nesse mês também. Mas nesse mês especificamente, nós também temos um tema que é relacionado à grande pesca, que é relacionamento. Sabe que se você não se relacionar, primeiramente com Deus, almejando isso que nós oramos aqui agora. Sabe, irmãos, nós temos que almejar isso. Tem que ser o desejo ardente do nosso coração, alcançar vidas através da nossa vida. Assim como Jesus alcançou a nossa vida através da dele. Aliás, através do sacrifício dele. Você pode ser um adulto de 80 anos, ou um jovem de 12 anos. Você já está comissionado por Deus a ter essa autoridade para resgatar essas vidas. Mas nós vamos aprender. Você gosta da palavra? Cadê a Bíblia? Glória a Deus. Você trouxe a Bíblia no papel, no tablet. Só não pode dizer que está na cabeça, senão eu vou te perguntar onde está o versículo. Amém? Então abra a palavra de Deus em Tiago no capítulo 1. Mas deixa eu te dizer algumas coisas enquanto você vai, aleluia, achando aí. Sabe que eu li num dicionário que tem um nome bastante bacana, e lá tem um comentário, que todo relacionamento envolve convivência, envolve comunicação e envolve atitude. Convivência, diga aí, convivência. Eu tenho que conviver para alcançar vidas. Diga aí, comunicação. Eu tenho que falar com as vidas que eu quero alcançar. E atitudes, eu tenho que ter atitudes. Diga aí, atitudes. Nas vidas que eu quero alcançar. Porque se nós não tivermos convivência, não tivermos comunicação e não tivermos as atitudes correspondentes a tudo aquilo que a gente convive e que a gente fala, ela vai dizer, mas cadê a atitude? Amém? Então nós vamos aprender na palavra de Deus coisas, irmãos, que são tesouros que nós temos que buscar na palavra. Na palavra, você pode receber da unção que está sobre o pregador, sobre o pastor, sobre o profeta, sobre o mestre, sobre o evangelista, até sobre o apóstolo, do pessoal do diaconato ou do ministério de socorros. Mas aquele segredo que você busca na sua intimidade com Deus, vai ser aquela ferramenta que só você... Sabe, como é que você alcançou essa vida? Rapaz, tem uma pessoa ali que prega 10 anos para essa pessoa, você conversou 10 minutos, sabe, amados, a pessoa ali, talvez foi pela, eu vi aquele ali, falou de tal forma, e deu certo, alcançou aquela vida, aquela outra vida, ela tem uma personalidade própria, e a atitude para alcançar aquela pessoa, tem que ser sua, mediante aquilo que Deus te dá, porque Deus sabe o caminho, sabe a palavra, sabe o meio de alcançar aquela pessoa. Coração é terra que homem não pisa, só Deus. Amém? Então nós vamos ver na palavra, mas eu quero te informar que é uma sabedoria ganhar almas. A Bíblia diz em Provérbios 11:30 que o fruto do justo é árvore de vida. Ponto e vírgula. Aí o sábio, Salomão diz, e o que ganha almas sábio é. Uma coisa está ligada à outra. A Bíblia diz, o fruto do justo é árvore de vida. Você acha que de que fruto o sábio aqui está dizendo? Se ele diz, é aquele que ganha almas sábio é. É você alcançar um dos frutos que você dá diante de Deus. É uma vida para Deus, pelo menos para conhecer, colocá-la no caminho, trazê-la para ouvir a palavra, cuidar dela, ter exatamente essas três coisas aqui, uma convivência, uma comunicação e uma atitude. Sabe que você tem que ter atitude?
Qual que é uma atitude? Pode ser, nós vamos falar de coisas simples, sabe? Porque muitas pessoas acham que, eu vou te provar na palavra, que é simples alcançar vidas. Só que você tem que ter uma decisão. Eu quero alcançar. Quantos estão decididos a alcançar aqui? Tá bom, depois eu vou te dar uma chance que acho que você não estava. Quantos estão decididos a alcançar vidas aqui? Glória a Deus. Então nós vamos buscar de Deus como fazer isso. Como? Com simplicidade. Não complica. Porque às vezes nós queremos ser teólogos. Nós queremos dizer quantos leão tinha na cova do leão. Do Daniel. Nós queríamos saber, não é, Enoque? Qual eram os graus centígrados da fornalha que estava Misael, Azarias e Ananias. Porque os nomes de servos de Deus não é Sadraque, Mesaque e Abednego, não. Então nós temos que aprender os nomes que estão na Bíblia. Amém? Então nós não vamos alcançar ninguém dizendo, rapaz, eu vou te dizer uma coisa, Deus está te livrando do inferno. Porque lá na fornalha de fogo ardente, onde estava Ananias, Misael e Azarias, era 5.000 graus centígrados, lá no inferno, não tem nem como medir. Agora, se você disser, rapaz, os cravos que pregaram em Jesus tinham tantos centímetros, talvez isso cause um efeito diferente. Sabe que Jesus no Getsemane, ele suou gotas de sangue por mim e por você, porque ele viu o que ele ia passar. E eu já vi um médico convertido dizer que para você suar gotas de sangue, você tem que ter um nível de estresse calculado aproximadamente com 7 capotamentos de carro consecutivos. É o nível de estresse que você fica. Então Jesus, ele suou gotas de sangue para nos alcançar. E as pessoas no momento certo, elas têm que saber dessa verdade. Elas não têm que saber quantos leão tinha na cova do Daniel, não. Depois ela vai aprender por ela própria. Amém? Mas nós vamos para Tiago 1,5, que diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Agora olha que bacana o versículo 6, peça porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, e lançada de uma parte para outra parte. Nós estamos falando de sabedoria aqui. Mas essa sabedoria desta noite que Deus quer falar conosco é sabedoria para alcançar vidas. Ah, mas eu estou sendo ainda alcançado por Deus. Você já vai chegar na feijoada, porque você vai buscar sabedoria a alcançar aquela pessoa, e você está na simplicidade do evangelho ainda. Você só sabe dizer que Jesus te ama. Olha, Jesus te ama. Eu estou indo numa igreja ali e eu estou vendo que Jesus me ama, porque eu estou tendo a minha vida transformada, eu estou pensando diferente, eu estou falando diferente, eu estou agindo diferente, e eu estou sentindo coisas diferentes. E quando você começa a caminhar, você começa a complicar, começa a querer falar coisas impactantes, e nós vamos quebrar isso nessa noite em nome de Jesus. Porque nós alcançaremos vida na simplicidade. Nós temos o rema, onde temos o caráter de Deus, temos a aula de unção, temos vida de prosperidade, temos várias matérias, onde você pode se aprofundar na palavra. Mas sabe, só de você dizer que, olha, você pode ser transportado do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus, quem é que não quer ouvir isso? Quem é que não quer ouvir isso? Mas Tiago está dizendo que quem quer sabedoria, mas ele não está falando, para que você quer sabedoria? Nós aconselhamos várias pessoas, olha irmão, eu queria uma sabedoria para abrir um negócio. Nós podemos pedir sabedoria para isso. Olha irmão, eu quero sabedoria para, resolver situações dos meus filhos, porque eles estão entrando na adolescência. Nós temos o direito de pedir de Deus para isso.
Mas nesse momento, nós temos que pedir sabedoria, quando nós vemos tantas pessoas aprisionadas pelo medo, pela depressão. Meus irmãos, Deus não deu essa palavra ao anjo desta igreja, e nós não estamos nos movendo debaixo dessa unção, porque Deus acha que esse ano de 2021 é para ter o maior número de salvação de almas que já houve em todas as igrejas. Você conversa com servos de Deus de outras igrejas, todos estão tendo praticamente a mesma direção. Jesus está voltando, e nós temos que povoar o céu. A pessoa que está na África, ela pode evangelizar na África, mas pode pegar aqui, por exemplo, a Alessandra e o Emerson, e levar lá para a África. Aleluia, não falou amém, glória a Deus. Pode pegar a Tereza e pastor Francisco, e levar aqui para a esquina só, né? Por favor, glória a Deus. Pode levar o Enoque lá para Paraíba, para ele pregar lá para o povo. Pode levar o Flavinho lá para o Japão. Aleluia. Pode levar o Aurélio para o Ceará. Eita glória. Vou evangelizar na Praia do Futuro, pregando o futuro da pessoa na eternidade. Mas sabe que a sabedoria, ela sempre vai estar disponível a você. E quando Deus vê você se prostrar, pedindo sabedoria para alcançar vidas, Ele fala: meu filho pegou a revelação. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha um carro novo, mas tenha uma casa nova, mas tenha a vida eterna. Porque nós lá vamos andar em carro de fogo. Carro de fogo neste lugar. Ó, o pastor cantou os corinhos de manhã aqui, me autorizou, amém? Glória a Deus, falou até para pegar o Flavinho aí nos coros. E lá, nossa casa, nós vamos, para chegar na nossa casa, nós vamos andar em rua de ouro, não é não, pastor Felipe? Aleluia! Mas aqui você vai morar no melhor lugar que você crê. Você vai andar no carro que você crê. Mas esse não pode ser o teu alvo. Porque nós vamos entender pela palavra que Deus vai fazer isso te alcançar. Você está alcançando uma vida, e o anjo está trazendo um carro aqui. Ah, obrigado, anjo, que é um carro a mais para eu alcançar mais uma vida. Eu vou estar alcançando uma vida, e vai vir uma casa grande. Eita, agora eu vou fazer churrasco, eu vou saquear o inferno. Aleluia! Não é? Ontem nós estávamos num reteté de Jeová aí dos jovens, foi fogo puro. Amém? Aí tinha uma casa grande para a gente estar ali. E glória a Deus, porque desde que esses servos de Deus abriram a casa deles, para que a gente fizesse as coisas lá, aliás, sempre abriram, o Flavinho também abre, a Tereza já abriu a casa dela para tantas coisas, nós sabemos que ali se manifesta o poder. E onde está o poder de Deus, as outras coisas vêm junto. Aleluia! A gente, na simplicidade, a gente foge da performance. Nossa, é muito bom, irmãos, saber muitas coisas da palavra. Temos mestres da palavra aqui, pastor Francisco, Tereza, está ali o Flavinho, temos também a Martinha, não é? Temos o Tiago Stark, amém? Então nós temos pessoas da palavra, mestres da palavra, ministros cheios da palavra. Temos o pastor Zé Carlos, que é o Google aqui da palavra. Espirrou, ele dá o versículo, né, pastor? Eu sei que você está ouvindo aí e está dando risada como sempre, porque eu começo a falar, ele fala assim, mas é verdade, mas ele buscou, Deus deu. Agora o que é que ele faz com isso? Alcança vidas. Alcança vidas. Eu estou lá trabalhando, irmãos, eu estou alcançando vidas, porque eu dou olha, Deus vai te abençoar, olha, crê em Deus, que Deus vai te dar sabedoria para vencer isso aí. E tem pessoas que me ligam para falar de negócios, e eu falo 5 minutos de negócio, e meia hora da palavra de Deus, mas que essa meia hora da palavra de Deus, vai levar ele para um lugar de poder, e de unção, que vai resolver todas as outras coisas. O sujeito liga depois e fala assim, rapaz, eu não sei de onde veio. Veio do nada. Eu falei, eu vou te dar um endereço do nada. É do céu. Quando você for falar assim, ó, veio do nada, veio do céu. Amém? Abra a palavra de Deus, por favor, em 1 Reis, no capítulo 3, no versículo 5.
Glória a Deus. Glória a Deus. Primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos, e disse-lhe Deus: pede o que queres que eu te dê. Gibeon era embora alguns historiadores digam que Gibeon era um lugar de adoração, não muito a Deus, mas é neste lugar onde Salomão adorava a Deus, além de outros altos, e ele saía da cidade e ia lá para adorar a Deus, seria o monte de hoje, e ali ele oferecia holocaustos, e eu não posso acreditar que esse homem possa ter feito algum holocausto a algum Deus estranho, e Deus aparecer a ele e dizer assim: pede o que você quer. Eu tenho certeza que esse homem ofereceu coisas agradáveis a Deus, e Deus viu nele uma sinceridade, ao ponto de dizer: pede o que você quer. E Deus faz essa pergunta para nós hoje, porque Ele é o nosso Deus, Deus de milagres, Deus de amor, Deus poderoso, prometeu, mas Ele pergunta para nós nessa noite: pede o que você quer? Pede o que você quer? Eu já decidi o que eu quero nessa noite. Eu quero sabedoria para alcançar vidas. Porque, meus irmãos, é impossível que a sabedoria de Deus chegue até você para você alcançar vidas, e essa mesma sabedoria não te dê tantas outras coisas. Tantas outras coisas. E aí você é alcançado. Ah, mas eu não sou evangelista. Ah, eu não sou pastor. Você é um filho de Deus? Você é um filho de Deus? Filho de Deus tem autoridade para falar do seu pai. Sabe quem é meu pai? Deus. E sabe quem é meu irmão? Jesus, mais velho. E sabe o que esse irmão mais velho fez? Ele morreu por mim, morreu por você, derramou sangue inocente. E aqui Salomão, então ele fala algumas coisas, e no versículo 8, Salomão diz assim: e teu servo está no meio do teu povo que elegeste, povo grande, diga, o povo é grande, que nem se pode contar nem numerar pela sua multidão. Irmãos, nenhum ministro que sobe aqui sobe sem ter a revelação da palavra. Não pela letra, mas pelo Espírito que se move através da letra. A revelação da palavra é a essência, é a alma de Deus, é o poder de Deus, é a vida zoe de Deus através do Espírito. É o poder que há na palavra. Porque aqui, o que nós podemos trazer para os dias de hoje é que o povo que você tem que pregar é grande. E você sabia que essa pessoa que a gente evangeliza, que a gente fala de Deus, que a gente tenta trazer para cá, ela é povo escolhido de Deus? Olha aqui, nobreza nessa sua atitude. Você ir até aquele escolhido, porque você vive pela fé e não pelo que você vê. Você tem que aplicar isso para tudo. Você vê uma pessoa viciada em drogas, você não pode ver ele como um viciado de drogas. Você tem que ver ele como uma pessoa liberta das drogas. Porque esse é o olhar de Deus para aquela pessoa. E nós temos que olhar com o olhar de Deus, que é o olhar da fé. Salomão, ele disse: o teu servo está aqui no meio do teu povo que você elegeste, e que esse povo é grande, que não pode nem se contar, nem numerar pela sua multidão. No versículo 9 ele diz: a teu servo, pois, dá um coração entendido para aconselhar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal, porque quem poderia aconselhar a este tão grande povo?
Irmão, se ponha de joelhos nessa noite, seja aqui na igreja, quando nós formos orar, e nós vamos orar, para pedir sabedoria para Deus, andarmos no meio dessa terra, verdadeiramente sendo luz e sendo sal, verdadeiramente sendo portador das boas novas. E Salomão aqui, ele especifica para Deus o que ele quer ter um coração entendido para aconselhar. Amado, eu vejo os dois jovens aqui, por exemplo, eu não sei porque toda hora eu estou olhando para eles, parece que dá um holofote neles, sabe? Vocês estão sendo chamados, a gente tem que parar, senão a gente não consegue pregar. Vocês estão sendo chamados para aconselhar jovens. Vocês estão sendo chamados para fazer a diferença onde vocês estão. Sabe que na Babilônia, esses 4 jovens que eu citei aqui, eu nem sei porque que eu citei, que eu não tinha nem pensado em Daniel, nem Ananias, Azarias e Misael, mas eles disseram, eu não quero essas coisas aí do rei não. E quando o rei daquela época olhou para eles, falou assim, eles são mais formosos do que todos os outros. Sabe o que isso quer dizer? Até o diabo reconhece a autoridade que tem sobre vocês. Então use dessa autoridade e caminhe debaixo dessa autoridade, mas também da obediência, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E ele pediu um coração entendido para aconselhar, e que prudentemente, temos que ser prudentes, irmãos. Para nós aconselharmos, nós temos que discernir entre o bem e o mal. Senão você pode dar uma profetada até de boa intenção. Deus não está falando nada para você dizer tempo, estação, a hora que vai acontecer. Diga apenas que você está orando para que Deus faça o melhor na vida dessa pessoa. Não seja motivado sabe, a pessoa está ali, está desempregada, e você fala, não, Deus abre uma porta para você amanhã Deus vai abrir a porta a qualquer momento, mas se Ele não te disse a hora, não diga a hora. E Salomão estava aqui dizendo, eu quero prudência e discernimento entre bem e mal, porque quem poderia aconselhar este teu grande povo? E deixa eu te dizer uma coisa, e para você que está também nos vendo nas mídias sociais, Deus gostou do que Salomão pediu. Deus gostou do que Salomão pediu. Veja o versículo 10. E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, todo mundo sabe, né, o que Deus disse? Mas vamos esquadrinhar aqui a palavra, e não apenas lê-la como um livro. Nós temos que ler com poder a palavra. Irmão, deixa eu te dar um conselho, já que nós estamos praticamente num aconselhamento da palavra. Toda vez que você for ler a palavra, ore a Deus. Peça a revelação da palavra. Fala, Pai, o que eu não veja com a minha alma, eu tenho que ver com o meu espírito. Eu não posso analisar essas coisas preciosas como se fosse uma literatura qualquer. Nós estamos falando da palavra de Deus. Nós damos valor a tantas palavras de homens, que são homens honrados, são homens honestos, são homens até que têm coisas boas para nos falar. Às vezes empresários bem-sucedidos, mas que sejam servos de Deus. Porque os bem-sucedidos que não são servos de Deus, eu já tive várias experiências assim, eles vão no meio do caminho falar alguma coisa contrária à palavra de Deus. Então isso é muito bom você estar conversando com ele, para que você passe, olha, só um detalhe aí, vamos fazer uma correção. A palavra de Deus não se agrada disso. E Tereza na quinta-feira que ministrou, quando Deus te colocar na frente dessas pessoas, saiba que você tem autoridade sobre essa pessoa. O que está influenciando aquela pessoa, você tem autoridade. Amém? Aquilo que influencia, você tem autoridade.
Sabe por que não? A autoridade é só para aquela pessoa que nem, né, não é nem muito intelectual, não é muito isso, não é muito aquilo. Não, não. O poder que Deus te deu é para alcançar todas as pessoas. Amém? E disse-lhe Deus, porquanto, no versículo 11, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, nem pediste a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo. Deus valida a oração do justo, baseada na palavra dele. Isso aqui, irmãos, é um sinal de honra de Deus para Salomão. Ele está validando a oração. Meu filho, pediste bem. E ele está validando que ele daria discernimento para ele ter ele daria entendimento para ele discernir o que é justo. Vocês lembram de um dos julgamentos de Salomão? Quando aquelas duas mulheres tiveram um filho? Todo mundo já leu isso? Quem não leu ainda sobre isso? Todo mundo já leu? Então nós sabemos que Salomão, para descobrir a mãe verdadeira, ele falou algo que jamais ele faria. Mas ele teve entendimento do que o inimigo, veja, entenda uma coisa, no Velho Testamento, ninguém tinha discernimento que havia uma atuação maligna nas pessoas. Você não vê ninguém, nenhum profeta dizendo, olha, você vai ter poder de Deus. Você não vê Elias falando assim, olha, Deus vai derramar fogo do céu aqui para repreender o diabo. Ele repreendeu através do fogo e através do exemplo que ele deu ali, a adoração a Baal. Mas ele não usa o nome diabo, ele não usa o nome Satanás, ele não usa nada disso. Então aqui, nós temos que ver que Salomão estava pedindo sabedoria, como nós temos que pedir sabedoria hoje, para andar no povo que é de Deus. Mas não é o povo aqui da igreja não, é o povo que está lá para a gente alcançar, que é de Deus, são de Deus, eles são propriedade comprada pelo sangue de Jesus, e nós somos os resgatadores. Você sabe cobrador de agiota? Cobrador de agiota, ele pega lá o papel assinado pelo cara e vai lá cobrar, não é? Nós não somos cobradores de agiota. Nós reivindicamos aquele que roubou a salvação daquela pessoa. Esse é o ladrão. E nós vamos lá e apresentamos o sacrifício de Jesus pela palavra e resgatamos aquela pessoa. Então não pense que você está apenas numa luta, sabe, irmãos, vamos deixar o diabo aonde ele está, debaixo dos nossos pés. Bate aí, bate, deixa ele aí, não fica colocando a culpa no diabo, irmão. Se nós chegarmos, porque o livre-arbítrio, ele sempre vai existir, a nossa parte é ter e buscar de Deus a sabedoria, trabalhar essa sabedoria em oração, com simplicidade, e falar, Pai, me dá ali a ocasião, me dá a palavra. O pastor estava ministrando hoje de manhã, e ele falou de um exemplo que ele teve, de uma senhora no ônibus. Enquanto ele estava contando o exemplo, eu lembrei de tanto encontro esquisito que eu já tive. Não é, pastor? Que a gente, ele contou um de vários que ele tem, Tereza também, todos nós temos aqui. Se jogar o microfone para cima, não é? Então, nós sabemos, irmãos, que Deus vai proporcionar esses encontros. Então, nós temos que estar já tendo buscado de Deus. Faça disso a sua oração de hoje, de amanhã, de depois de amanhã, de toda a sua vida. E você vai ter aquela revelação, aquela palavra revelada para alcançar, para bater no alvo ali. Amém? E Deus estava dizendo aqui, no 12, eis que fiz segundo as tuas palavras. Ei, o que Deus falou aqui? O Salomão orou, o Salomão falou para Deus.
Deus estava respondendo, conversando com ele. Deus já falou aqui, ó, já está feito. Lembra que eu pedi para você bater aqui? Agora Deus está dando a revelação do que eu fiz. Já está aí dentro. Já está feito. Você só tem que tirar. Você só tem que desejar. Ai, mas eu sou tímido. Acabou a timidez. Se você desejar, acabou a timidez. Ai, mas eu não falo nem com meu coleguinha de escola, de faculdade. Fala de outros assuntos. Pai, me dá a mesma vontade que eu tenho de outros assuntos, falar da tua palavra. Nós estávamos ontem lá nos jovens, e o Eduardo e a Camila são os líderes agora, e eu estava ali só na intercessão e olhando que maravilha que os jovens estavam falando, do que eles desejavam para esse ano. E houve vários momentos de fazerem coisas nas redes sociais, pregando a palavra. Houve vários momentos, ali um momento, que uma delas falou assim, vamos fazer um propósito de jejum, para a gente ficar mais sensível, para o que a gente publicar nas redes sociais, realmente atinja o alvo. Você vê como a unção pegou já? Irmãos, vamos nos mover nessa unção. Nós vamos orar daqui a pouco, mas eu quero ainda continuar. Abra a palavra de Deus em Tito, no capítulo 3. Eu vou ler para você na linguagem de hoje. Tito 3:3. Na linguagem de hoje, Bíblia da tradução da linguagem de hoje diz assim: pois antigamente nós mesmos não tínhamos juízo, e éramos rebeldes e maus. Éramos escravos das paixões e dos prazeres de todo tipo, e passávamos a nossa vida no meio da malícia e da inveja. Os outros tinham ódio de nós e nós tínhamos ódio deles. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por nós. 5. Ele nos salvou. Agora, volta no 4. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade, mostrou como? Pensa um pouquinho. Como foi, quando foi, eu aceitei Jesus dia 19 de agosto de 2000. Eu lembro como foi que essa bondade me alcançou. Como é que eu tive a amostra dessa bondade e o amor de Deus por mim? Sabe como? Através de um filho dele. E esse filho agora sou eu. Eu quero ser esse filho que vai mostrar a bondade e o amor de Deus para quem nem sabe quanta bondade tem disponível para ele e quanto amor tem disponível para ele, a começar de mim. Porque se eu sou luz, se eu sou sal, e eu vou demonstrar, e eu já busquei discernimento, inteligência, sabedoria, agora é hora de eu demonstrar o amor de Deus. Como? Tendo atitudes. Lembra que nós falamos no começo? Tendo atitudes. Porque Tito aqui estava recebendo uma instrução. Porém, quando Deus, o nosso Salvador, mostrou a sua bondade e o seu amor por todos, Ele nos salvou, porque teve compaixão de nós, e não porque nós tivéssemos feito alguma coisa boa. Ele nos salvou por meio do Espírito Santo, que nos lavou, fazendo com que nascêssemos de novo, e dando-nos uma nova vida. Agora preste atenção no apóstolo Paulo, instruindo, e agora nós temos a instrução da palavra, mas nós temos também uma instrução de Deus, através do anjo da igreja, para nós fazermos a grande pesca. Olha a instrução de Paulo agora, versículo 8, esse ensinamento é verdadeiro, quero que você, Tito, insista nesses assuntos, para os que creem em Deus, se interessem em usar o seu tempo, fazendo o bem, isso é bom e útil para todos. Pula para o 14,
que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Meu Deus! Quando eu li nessa tradução, eu fiquei pelo menos 10 minutos ali pedindo perdão para Deus. Irmãos, Deus não está trazendo nenhum peso, Ele já levou o peso. Mateus 11:28, Ele já levou o peso sobre Ele. Tudo que Ele tinha que carregar, Ele carregou tudo que a gente tinha que carregar, Jesus carregou naquela cruz. Tudo que tínhamos que apanhar, Ele já apanhou. O sangue Ele derramou, e Ele apresentou esse sangue como sumo sacerdote, e nos resgatou, para que não pudéssemos ser mais acusados. Então Deus só está trazendo à nossa memória, como foi legal quando a gente foi alcançado. Não é bom estar numa igreja hoje? Irmãos, eu já não estava eu não vou dizer nem que se eu não tivesse aceitado Jesus, e essas pessoas não tivessem me amado, não é que eu não estava feliz, eu já estava enterrado faz tempo, eu tenho certeza disso. O diabo tentou me matar pelo menos 2 vezes, uma afogado e uma num acidente de carro. Então eu sei, porque eu sei, que aquilo que Paulo falou, que a nossa gente aprenda a usar o seu tempo, fazendo o bem e ajudando os outros em caso de necessidade, para que assim a vida da nossa gente seja útil. Irmão, que lindo você ser útil para Deus. Você se sente alegre? Como o pastor pregou hoje de manhã, você se sente alegre? Porque às vezes, né, Flavinho, na nossa vida corporativa, a gente se sente feliz por resolver alguma situação corporativa, não é, Enoque? Pô, tem o pessoal chama de BO, né? Ó, tem um BO aí. Eu falei, rapaz, não sou delegado, não. Na delegacia lá, porque BO é na delegacia. Não, olha, leva a sério, cara, vamos, me ajuda aqui. Eu fico contente quando a pessoa fala assim, pô, Aurélio, você é o cara, não sei o quê. Aí eu falei, então, é porque eu pedi a Deus sabedoria, te falei da sabedoria de Deus, porque pode começar no BO, mas termina onde? Isso. Tem que terminar em Jesus. Sabe por quê? Porque Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era, que é e será eternamente. Abra a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, vamos entrar na palavra? O pastor já olhou para mim ali e falou, oi? Glória a Deus. Aleluia. Vamos alegrar a Deus com as nossas atitudes. Que bom, irmãos, que a gente alegra a Deus. Eu fico tão contente quando eu ministro esse tipo de mensagem, irmãos, inspirada por Deus, debaixo de uma unção. Sabe por quê? Eu não acho, eu tenho certeza, o meu púlpito maior está lá fora. Meu púlpito maior está lá fora, irmãos. Sabe que lá no céu, na porta do céu, quando Deus disse assim, Marco, com esse teu jeitinho, eu te dei um talento. O que é que você fez com esse talento? Não, pastor, é porque eu era quietinho. É nada, o Marco conversa para cá, a gente conversou sobre algumas coisas, e ele parece quietinho, mas é ganhador de almas para Deus, ganhador de vidas. Então, irmão, sabe, essa coisa de, ai, não, é que eu não, irmãos, na porta do céu, não, seremos indesculpáveis, porque estamos ouvindo, Jesus está voltando, e nós não estamos ouvindo Jesus está voltando apenas pelas vozes, a gente ouve pelo Espírito, e a gente fala Maranata, e é verdade, a Bíblia diz Maranata, ora vem Senhor Jesus, mas quando eu olho, tanto de gente que ainda tem, que só eu conheço, não é que eu peço, fica mais um pouquinho, mas eu falo, eu tenho que me apressar, eu tenho que me apressar. Agora, Deus, Ele não vai mandar você nessa missão desarmado. Lucas
no capítulo 10, no versículo 19, ele diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Agora, vai para o 21. Naquela mesma hora, se alegrou Jesus em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e as revelaste às criancinhas. Assim é o Pai, porque assim te aprouve. Vai em Mateus 16, 18, enquanto eu converso com você a respeito do que Deus me falou a respeito desse versículo. Irmãos, quando a Bíblia diz que Jesus se alegrou em espírito, depois de dizer que ele nos daria poder, é como se ele visse o ano de 2021, e de verdade ele já via, e ele visse pessoas cheias da palavra, cheias do conhecimento, mas vazias do poder de Deus. E ele vendo pessoas ainda novatas na fé, vamos usar esse termo, mas cheias do poder, da comunhão e da unção, indo lá e fazendo a obra dele, e alcançando. E ele em espírito, ele chegou a citar como uma criancinha. Mas você sabe que se você for ver em várias traduções, você vai ver que essas criancinhas, na verdade, ainda inocentes na fé, cheias de poder. Já pegou uma... Eu olhei para o Emerson, então Deus deu o exemplo da moto. Eu conheço uma pessoa que ele já amassou pelo menos umas 2 motos, pelo menos que eu sei. Porque ele tem lá uma CGzinha 125, e quando ele vê uma 350, e ele foi andar numa, sei lá, 700, quando ele fez assim, que na CGzinha dele faz só assim, a máquina saiu debaixo dele. Porque é um poder muito grande que tem ali, ele não sabe ainda usar. Mas vamos usar esse exemplo, já que Deus está mandando eu ir por aqui, eu vou. Na fé, você nem sabe usar, mas aquela acelerada, o poder já atropela o diabo. Ele não amassa a moto, não tem perda material, mas quando você fala, olha, Jesus te ama, esse Jesus, ele vai com poder. Você vai lá nos teens. Eu cheguei lá nos teens uma vez, lá eu falei assim, meu Deus, que poder é esse? Porque era perceptível. Carolzinha Sakai lá, louvando a Deus, adorando com aqueles olhinhos dela que já é meio fechado, e ela ainda fecha. E ali aquele ambiente de oração, era poder puro. Sabe por quê? Porque é um poder genuíno. Ninguém está de olho aberto, vendo se o pregador está amassado. Se bem que eu não estou amassado, né? Se a irmã do lado penteou o cabelo, não penteou o cabelo. Estou interessada no poder de Deus. E isso alegra ao Senhor. Mateus 16, 18 diz assim, nós vamos começar a encerrar dessa maneira. E também eu te digo, falando Jesus para Pedro, tu és Pedro, e sob esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno. Deixa eu dizer uma coisa aqui, quem é que Jesus falou que ia edificar? Era Pedro ou era a igreja? Sob esta pedra, sob ele próprio, ele edificaria a igreja. Quem é a igreja do Senhor aqui? Amém. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. O grupo de louvor pode subir? Nós vamos agora orar pelo menos uns 10 minutinhos. Mas você não vai seguir a oração do preletor, você não vai seguir a oração do teu irmão aí do lado, você vai orar em línguas,
num primeiro momento, depois você vai. Veja, Jesus, ele não falou que era só para A ou para B. Sobre a igreja do Senhor, as portas do inferno não vão prevalecer. E nós vamos agora abrir as portas do inferno. E nós vamos entrar com a autoridade. E nós vamos agora concordar que essa pessoa que você vai chamar à existência, a salvação, vai ser salva. Eu comecei a orar aqui. E Deus me fez clamar pelo meu irmão Paulo. Eu vou fazer aqui a minha oração, mas faça a oração por aquele que vem aí na tua memória, por aquele que você está ali, mas irmãos, bota um alvo, nessa noite, faça um propósito com Deus, de que semana que vem, se você não conseguir inscrição para de manhã, você vai vir de noite. Se você não conseguir para de noite, você vai ligar para mim, para o pastor Felipe, para o pastor Francisco, para qualquer pessoa, para a Tereza, para a Alessandra, para os líderes, para a Camila. Vai segurando aí, Camila. Mas não deixa de vir. Não deixa de vir, você que está aí. E você que está aí, se coloque em pé na sua casa também. Vamos nos colocar em pé? Nós vamos adorar agora que este é o nosso Deus. Então, se esse é o nosso Deus, Deus te prometeu a salvação da tua parentela? Deus me fez muitas promessas na minha caminhada, mas a promessa maior que Ele faz é a vida eterna. E é essa que nós vamos falar para as pessoas. Então comece a orar em línguas. O Glieber, o grupo de louvor, vai fazer esse louvor aí, não tão alto. Mas olha, não seja motivado pelo louvor. Seja motivado pela palavra que Deus falou conosco. Pela palavra que nos dá a sabedoria. Peça discernimento agora, para alcançar o perdido. Eu peço sabedoria, não somente para ministrar a palavra, mas para alcançar aqueles que ainda não estão numa igreja do Senhor. Nós somos a igreja do Senhor, mas somos a igreja do Senhor lá fora, trazendo para cá, para dentro do aprisco do Senhor. Essa é a alegria maior do Senhor, que nós tragamos de volta as ovelhas do aprisco dele.